Boa noite a todos. Estamos aqui recebendo informação que os seguidores estão recebendo, a informação que a gente está no ar. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada por estarem novamente aqui com a gente. A Carla já entrou, só que eu tenho que aqui. Estamos aguardando a Carla chegar. Muito obrigada a todos vocês pela presença. A Carla já se conectou. Tá me ouvindo, Olá, Carla? boa noite. Estou ouvindo. Tudo bem, Tereza? Tudo bem? Estamos aqui Tudo novamente. jóia? Pois é, Muito estamos bom, aqui. né? Isso mesmo. Muito, muito Eu bom. acho que tem algumas pessoas novas, né? A gente, graças a Deus, a gente está conseguindo aí alcançar cada dia mais algumas famílias, algumas mães. Então, eu vou fazer uma apresentação mais rapidinha, mas eu acho que é importante para que as pessoas possam conhecer o nosso projeto e você, Sim, né? Então, para tá. quem ainda não me conhece, eu sou a fundadora e uma das coordenadoras, junto com a Ana Luísa Andreotti, desse projeto Prematuros, que é um projeto com uma equipe interdisciplinar, né, composta por profissionais de saúde que atuam na área da neonatologia e da pediatria, e também por pais de prematuros, né, com uma com um constante desejo de realmente unir a experiência à ciência, o afeto à ciência, né? Então, eu sou cientista na área, né, com mestrado, doutorado, em termos do desenvolvimento do prematuro, da criança de risco, e também sou mãe de 2 prematuros, uma extrema, de 23 semanas e um dia, e um de 32 semanas. E a Carla Pagliaro é a nossa fono, que também tem uma ampla experiência, cerca de 14 anos de experiência na área de neonatologia e pediatria, com as questões específicas da prematuridade, dos bebês de risco, tais como a amamentação, o desenvolvimento da linguagem, os transtornos alimentares, as questões orofaciais. Também é mestre e doutora na área da reabilitação pela USP de São Paulo. Ela é autora de vários capítulos de livro, de vários artigos, e é vice-diretora, é isso mesmo? Coordenador. Vice-coordenadora do Departamento de Disfagia Infantil da Sociedade Brasileira de Disfagia. É isso mesmo, né, Carla? Isso mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu já vou lançar a primeira pergunta, porque o nosso tempo aqui é curto, e aí você respondendo já se apresenta de novo para as pessoas, ou fala boa noite, etc. Pode ser? Claro, vamos lá. Então tá ótimo. Carla, hoje o nosso tema até surgiu esse tema por quê? Porque a gente recebeu várias perguntas de mães seguidoras, né, que estão ainda ou em UTI, ou estão no processo de transição para casa, ou já estão na casa, né, no pós-alto hospitalar, falando o quanto que o momento da amamentação, né, ou do aleitamento materno, a gente vai ter essa diferença, a Carla vai explicar direitinho a diferença de amamentação e aleitamento materno, é uma experiência muito difícil, né? A gente sabe que essa experiência, ela é difícil para mães em geral, né? Mães que não tiveram nenhuma questão biológica ou emocional, ou social, ou com seus filhos, né? Seus filhos não tiveram particularidades no desenvolvimento, não tiveram necessidade de estarem internados, né? Numa UTI, no contexto hospitalar, ou seja, o momento da amamentação ou do aleitamento materno, ele é um momento permeado também por dificuldades, por dúvidas, por angústias, e que podem ser potencializados, essas dificuldades, essas dúvidas, num contexto hospitalar, né? Então a gente vê mães que, depois do nascimento dos seus filhos, ficam internadas ainda numa UTI. A gente pode verificar toda a característica de um contexto hospitalar, né? Que a gente já falou e as mães sabem desse contexto. Crianças ou muito tempo entubadas, ou com CPAP, ou com a sonda nasogástrica, enfim.
E isso ainda gera mais essas dificuldades. Então, como uma forma de também diminuir um pouco, né, da culpa e da angústia que essas mães que eu senti, que as mães de prematuros sentem, acho que seria muito bacana você falar um pouquinho dos pré-requisitos para que o que o bebê precisa para ele realmente aprender a mamar, porque talvez seja uma forma delas compreenderem que algumas coisas os bebezinhos delas ainda não adquiriram ou precisa de tempo para adquirir. Então, se a gente entender que existe pré-requisito para amamentar, não é nasceu, mamou, né? Ainda mais uma situação de prematuridade, né? Sim, Então, exatamente. a gente tem um percurso para percorrer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para as mães começarem a linkar, né? Que às vezes pode demorar mesmo, é um processo, porque tem pré-requisitos, né? Tem, exatamente. Primeiro, então, gostaria de dar boa noite para todas, agradecer, né, Tereza, mais uma vez, o seu convite de estar aqui, né, nesse canal tão especial, onde a gente pode realmente se aprofundar um pouco no tema dos bebês prematuros, né, o nosso grande alvo Uhum. aí de estudos e de experiência. Então, queria dar boa noite para você, para as mães, né, para os profissionais ou colegas que estejam nos ouvindo nesse momento. Então, tudo que você falou é muito real, né? A mãe passa por uma dificuldade, né? No momento do nascimento, né? Você como mãe sabe muito bem como é, já ali um bebê prematuro que foge um pouco do real, né? Do esperado e o quanto que isso também atrapalha a questão emocional, né? Da Isso, mãe, tá? Mas acho que isso a isso. gente vai poder falar um pouquinho mais para frente. A primeira pergunta que você me falou, né? Os pré-requisitos de um bebê que a gente tem que avaliar se ele tem condições de iniciar a amamentação, que é o quê? Né? O bebê ir para o seio e iniciar a sucção. Né? Ele pode fazer a transição, né, da sonda para o peito. Então, tem alguns fatores que a literatura aponta que nós temos que observar. O primeiro deles é a questão respiratória. Então, Isso. primeiro aspecto é assim, a sobrevivência do bebê é a respiração. Então, antes de mamar, ele precisa aprender a respirar. E a gente Isso. sabe que muitos bebês prematuros, principalmente aqueles que nasceram, né, com idade gestacional inferior a 33 semanas, eles têm uma dificuldade, né, uma imaturidade neurológica que os impedem ainda de ter esse controle da respiração numa situação, né, assim, numa situação tranquilo, sem estresse, né, só pelo fato dele conseguir coordenar essa respiração. Então, eles demoram um pouquinho para conseguir atingir esse patamar. Então, quando a equipe, né, a equipe médica, a equipe de enfermagem, nós fonoaudiólogos, né, que estamos dentro da UTI, hoje eu não trabalho mais dentro de uma UTI neonatal, mas quando eu trabalhava, e a gente tinha que também discutir junto com a equipe, como é que está esse bebê? Né? Então, um bebê, por exemplo, no banho, ele apresentou queda de saturação, no colo da mãe, como é que estava a saturação dele? Nas situações dentro da rotina dele, ele conseguiu manter essa saturação adequada de oxigênio ou não? Né? Porque isso dá parâmetros para a gente entender como é que está o padrão respiratório do bebê. E para mamar Uhum. é muito difícil. Né? O bebê ele tem que coordenar, então, a sucção, Isso. deglutição e respiração. E E isso, os bebês acontece prematuros têm uma muita dificuldade, né, de muita. coordenar sucção com deglutição e respiração, ainda mais para os extremos que nascem com menos de 28 semanas, porque tem uma condição respiratória muito particular, né? E muitas vezes Exatamente. uma questão cardíaca também. E aí se junta uma questão cardíaca e se junta já uma doença pré-existente, uma doença pulmonar, vai ser mais difícil ainda para esse bebê conseguir atingir esse patamar, né? Essa estabilidade do padrão respiratório e conseguir mamar.
né? Conseguir esse início Exatamente. de ir para o peito, tá? Então, a primeira questão é a estabilidade clínica desse bebê, né? Que junto com a equipe médica a gente tem que discutir se esse bebê está apto para conseguir fazer o início da amamentação, tá? O segundo pré-requisito é a gente ver porque como eles nasceram antes do tempo, eles são muito imaturos, né? Tanto dos reflexos orais quanto da questão neurológica. Então, às vezes é um Uhum. bebê prematuro que não tem nenhuma sequela neurológica, mas ele vai ter um atraso para desenvolver essa sucção. Ele vai ter um atraso para desenvolver, né, essa coordenação da sucção, deglutição e respiração, que ocorre por volta de 34 a 33 a 36 semanas de idade gestacional. Então, eles nascem muito antes de adquirirem essas habilidades. Então, esses bebês precisam de um tempo de aprendizado, né? E o tempo de aprendizado que eles precisam percorrer dentro de uma UTI neonatal é a questão, né, da intervenção fonoaudiológica, porque a gente vai promover uma experiência positiva da sucção desse bebê, né? Que pode ser com a chupeta, pode ser com o dedo enluvado, né? No contato com a mãe, quando esse bebê, né, tem condição de sair da incubadora. Então, o exercício da sucção vai fazer com que esse bebê tenha uma experiência positiva com a boca, porque a gente sabe muito bem, né, como a gente falou também na outra live, o quanto que eles têm uma experiência negativa com a questão oral, porque ficam muito Isso. tempo entubados, eles ficam, né, a fisioterapia aspira esse bebê, né, frequentemente. Então, são estímulos aversivos orais que esse bebê tem. Então, sonda de aspiração, ou uso do CPAP, né, na questão do nariz. Então, Então, assim, Carla, muito antes, né, de você favorecer uma pega correta, que é a grande questão de todas as mães, às vezes, e que é um grande pré-requisito também, que eu acho que você vai falar, você tem que favorecer essa experiência de sucção, né? Então, exatamente, assim, se você não favorece essa experiência, ou seja, eu não vou conseguir chegar no topo, né, numa pega adequada, se eu não gerar uma base de experiência que seja prazerosa e que seja interessante para o bebê também, né? exatamente. E essa experiência só é possível, né, por meio do uso da sucção, né? Então, é a Exato. sucção que a gente vai trabalhar com esses bebês. Então, a literatura, ela já tem, né, artigos científicos com metodologias, né, de comprovação científica de que os bebês prematuros que passam por estímulo de sucção ao nascimento, eles adquirem esse ritmo de sucção, né, e alcançam uma via oral mais rápida do que bebês que não passaram por essa experiência, né? Então, eles precisam adquirir essa prontidão de sucção, tá? Para aí a gente entrar na questão da pega correta, né? Como é que a gente vai Isso. ensinar esse bebê a posicionar? Como é que a gente vai ensinar a mãe a posicionar esse bebê no colo e a verificar os sinais comportamentais, né, de que ele está tendo uma experiência positiva, de que ele está tendo uma pega adequada, o que a mãe precisa observar, né, que ele está tendo uma pega adequada e como é que a gente pode favorecer? Porque a Você gente vai sabe falar que disso, né, Carla? Um vou, pouquinho mais para já, frente, né? já fala agora ou mais para frente? Você quer falar? Você pode falar. Você que sabe. Vamos. Porque eu acho que a dica para essas mães, para elas realmente perceberem como é a pega, é super importante, né? Que eu Sim, acho que tem a ver com o que a gente vai falar na segunda questão. sim. Mas, assim, é importante que as mães em UTI. Porque, assim, uma coisa é você amamentar uma criança com desenvolvimento típico, uma criança que nasceu a termo, né? Ela nasce com uma condição de conseguir achar esse bico, né? E a gente vai. Ela bocanha o bico, né? Assim, né? No reflexo que ela tem. O prematuro não, né? E além disso, ele tem todas as experiências muito negativas de tudo que você está falando, que a gente vivencia,
e que então realmente ele vai ter que aprender tudo. Então, literalmente, você tem que dar muito tempo e muitas experiências para que algumas coisas que acontecem de forma inata em alguns bebês a termo, né, que nasceu já está lá no peito sugando, isso não vai acontecer necessariamente com o prematuro, né? Não, não vai acontecer. E se a gente for pensar, mesmo as mães de bebês a termo, né, Tereza, a experiência da amamentação é muito diferente para cada mulher, né? Porque envolve muitas Exato, questões, né? Envolve questões exatamente, emocionais, envolve questões, né, do desejo da mãe, da própria característica do bebê, né? Um padrão de sucção de um bebê não é igual ao outro, né? A força da sucção, né, do bebê, né, do menino é diferente da bebê, né, do exatamente, menino. Então, mesmo mães de bebês a termo, que tem tudo para dar certo, às vezes a gente encontra dificuldades, né, por exatamente. falta, às vezes, de apoio, por falta de orientação adequada, né? Mas Exatamente. Você está falando de dificuldades, então eu já vou fazer a terceira pergunta, que foi perguntas de mães aqui seguidoras, né? E depois eu volto para a segunda, que são coisas, dicas, assim, coisas do sim, comportamento do bebê. A gente sabe, como você mesma disse, que cada bebê é único, mesmo que eles sejam todos prematuros ou a termo, cada bebê é único, e dependendo da condição em que ele nasce, se ele é mais extremo ou menos, ou tem outro grau de maturidade, é obviamente que ele vai apresentar dificuldades diferentes. Mas, por exemplo, a minha filha, a Maitê, eu consegui produzir leite até 1 ano e 6 meses dela, e ela nunca foi no meu peito, porque ela não conseguia, mesmo com todas o olhar da fonoaudiologia, o olhar de uma enfermeira neonatal, a gente decidiu que era muito sofrido para ela, era muito gasto energético para uma criança que tinha uma broncodisplasia muito importante, uma questão cardíaca. Então, assim, coordenar a sucção com a deglutição e a respiração, a saturação dela caía, mas caía assim, caía bonito, né? bem Tinha dia que caía até 40. Então, assim, eu era uma mãe que estava conseguindo produzir leite, mas era uma criança que não tinha condições não neurológicas, né, mas fisiológicas aí tem para uma condições questão clínicas, né? clínicas, né, para ir para o meu peito. Então, eu fui uma mãe que fiz o aleitamento materno, ou seja, eu não tive uma bebê que foi no meu peito sugar o leite diretamente, que é a amamentação. Mas eu fiz todo o processo de aleitamento materno. Ela recebeu o meu leite. Em contrapartida, o Luca, meu Deus do céu, né? Eu achava que ia ser uma maravilha, porque, poxa, eu tive uma de 23, agora um de 32 vai ser ótimo. Sim, Eu vou tirar de letra. Imagina, uma coisa dificílima, porque o Luca demorava para acordar. Eu tinha que deixar ele pelado, quase jogar um balde de água fria em cima para ele acordar. E ele tinha um ritmo muito, muito, muito lento de sucção. Muito lento, porque ele tinha, né, um prematuro de 32 semanas, ele pode ter uma tonicidade diferente na região, né, orofacial, ainda não aprender a colocar a língua no lugar correto, e isso interfere diretamente na forma, na qualidade da amamentação. E sim. depois de todas essas dificuldades, eu ainda tinha que complementar com a fórmula, porque ele tinha necessariamente que ganhar peso. Então, quando a gente sai da alta, a gente não sabe mais, né? A enfermeira para de pesar a criança, então a gente não sabe mais quanto que ele está Fica ingerindo. insegura, né? Quanto a gente quer saber quantos ml esse bebê tá mamando, E né? Para não como o correr Luca, o exato, e como o Luca tinha que ganhar peso todos os dias, eu ia toda semana para ver se ele estava ganhando peso, o pediatra tinha que ter certeza que ele estava recebendo o que ele tinha que receber. Então, assim,
dificuldades completamente diferentes, né? Mas que dão uma exaustão e uma preocupação para as mães. Então, eu sei que cada bebê é um bebê, mas também sei que tem particularidades ou dificuldades que são mais frequentes nos prematuros. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dando dicas fáceis, dicas assim, que a mãe que está nos assistindo agora, nesse momento, possa entender e de repente fazer na casa dela, para tentar. Você falou uma das primeiras características, né? Uma das características importantes que é a questão da sonolência do prematuro, né? Eles são muito sonolentos e isso acaba atrapalhando. Então, se a gente pensar também um dos sinais de engajamento, né, do bebê, né, em observar os sinais de fome desse bebê, os sinais, então, que a gente observa que esse bebê está em alerta, né? Esse bebê está em alerta, ele já está com um padrão de sucção um pouco mais, um padrão clínico estável, ele já está iniciando um reflexo de procura, e isso tudo faz parte, né, de um conjunto de fatores que vai favorecer, né, a amamentação e uma sucção efetiva no peito. Então, quando esse bebê está muito sonolento e a mãe já pega esse bebê para ir no peito, a gente já sabe que não vai dar certo, né? Porque esse bebê, ele não vai ter condição clínica, ele não vai ter condição respiratória. É um risco que esse bebê corre também de engasgo, né? De não conseguir coordenar essa deglutição, porque está muito sonolento. Então, a primeira dica é a gente tem que acordar esse bebê, tirar a roupinha, fazer estímulo tátil, né? Você sabe bem, você deve ter feito muito isso, né? E mesmo assim, ele bebê... não acordava. Então, às vezes não é possível, não é? Eles podem até, eles não ficam em alerta, né? Como um bebê a termo. Mas a gente tem que observar um sinal de um sono leve, por exemplo, algum sinal de fome que esse bebê dá, um chorinho, ou eles conseguem levar a mão na boca, ou ele já mostra algum sinal de fome que a gente já, opa, então, né, esse bebê, ele tá tendo essa experiência, então, de fome, e aí agora a gente consegue posicionar esse bebê no colo, tá? Uma outra característica importante é a questão da boquinha deles, né? Quando eles nascem menor, eles têm uma boquinha muito pequena. Isso faz com que eles tenham uma abertura reduzida da mandíbula. E aí, na hora que a gente vai colocar no seio, a gente tem que favorecer esse aumento da amplitude, né, da boca, para que ele consiga pegar o máximo possível da auréola. Porque senão, o que que acontece? Se esse bebê pega, ou se a gente não se atenta a esses sinais, a gente coloca o bebê no peito e ele, com aquela boquinha pequena, a gente não dá o estímulo da abertura, né, para ele ter uma pega Como que é efetiva. esse estímulo, Esse Carla? Você estímulo, consegue fazer? a gente vai favorecer com que a mãe, vou tentar, a gente vai fazer com que a mãe pegue o bico do seio, né? Ih, acho que ela saiu um pouquinho. Voltou. Voltou? Voltou. A gente vai favorecer com que a mãe faça o estímulo, então, antes do bebê tocar com o seio, com o bico, né, com o mamilo, no cantinho da boca desse bebê, para que ele inicie o reflexo de procura. E aí, quando ele começa a ter o reflexo de procura, ele vai abrir a boquinha. No momento que o bebê abre Isso. essa boquinha, vai favorecer o abaixamento da mandíbula e vai encaixar todo, né, com toda a auréola dentro da boquinha do bebê, tá? Então, essa é uma orientação Então importante. você tem que favorecer para esse bebê que ele procure mesmo, né, esse bico, essa auréola, e a hora que ele abre essa boca, porque ele procurou, ele achou, mesmo que ele abra um pouquinho mais, a mãe tá lá para abrir A mais mãe um tá pouquinho. lá segurando o bebê e fazendo estímulo para ele abrir o máximo possível dessa boquinha. Tá? Porque aí Ah, ele ótimo. consegue, quanto mais abertura de boca ele for logo de cara mamar no peito, mais fácil vai ser para ele. E aí ele vai conseguir extrair, né,
o leite, ele vai conseguir manter uma sucção efetiva. Porque o que geralmente acontece? Eles geralmente, como é difícil fazer isso, né? Eles não aprendem logo de cara, então tudo para o bebê Não, prematuro é um aprendizado, como a gente falou da questão alimentar, né? Tudo é uma questão de aprendizagem, então é um novo padrão de sucção, principalmente se eles forem se eles já estiverem com a mamadeira, então é um padrão diferente de sucção. Então, eles têm que aprender uma habilidade nova, que é essa abertura de boca, que eles ainda não sabem fazer, né? E manter uma sucção um pouco mais forte, uma sucção forte. Porque se eu tenho uma sucção ainda muito fraca, eu não tenho força de minha musculatura oral para conseguir extrair esse leite. e é difícil para o bebê, né? Porque a gente sabe, para o prematuro, porque a gente sabe que o aprendizado ele é baseado em experiência, né? E aí você me diz, poxa, receber o leite numa mamadeira, né? Como aconteceu com os meus filhos em UTI, é muito diferente de receber o leite tendo que fazer todo o esforço no peito, né? A gente não está falando aqui, pessoal, as mães que estão nos ouvindo, os profissionais, de um bebê a termo, né? Nós estamos falando de um bebê prematuro e que tem as suas especificidades hospitalares e clínicas e que realmente, em vários momentos, essa mamadeira precisa entrar até para que ele possa aprender a coordenar junto com o peito ou não, depende de cada criança. Mas assim, só para diminuir um pouco a angústia dos pais, das mães, porque quando a criança fica muito tempo em UTI, né, 6, 7 meses, como aconteceu com a minha filha, ela tem um aprendizado de mamadeira e às vezes tem todas as especificidades clínicas que dificultam esse aprender, né, no peito e que por isso às vezes se opta por manter o aleitamento materno, né, mas com outro recurso. Né? Então, Exatamente. por quê? Que Porque seja às mais vezes fácil para o que bebê, seja né? mais fácil Que para o seja mais bebê. fácil clinicamente, que ele tenha condições clínicas de receber né, esse leite, receber esse alimento, de ser nutrido, né? Porque às vezes a gente, como a gente já tinha conversado anteriormente, às vezes o real não é o que a gente gostaria que fosse, né? A gente Exato. sempre Só que a gente tem que olhar essas características individuais e discutir com toda a equipe se realmente esse bebê prematuro ele tem condição ou não de ir para o seio, né? De fazer uma transição neural para o seio direto, ou se a gente vai fazendo uma transição gradativa, né? Com o uso da mamadeira mais o seio, né? Porque o importante para eles é a questão da nutrição, né, do aporte calórico que eles recebem, do ganho de peso diário e pensar numa alta hospitalar, né? Porque né, o principal requisito desse bebê ter, né, uma alta hospitalar é saber mamar direito, né? Então aí vai depender Exatamente. E não ter muito da quedas condição. muito importantes, né, de saturação, Exatamente. né? Então É vai depender porque, muito da assim, condição clínica. desse bebê, eu dei só uma ênfase nessa questão, por quê? Porque é uma realidade, mães que estão nos assistindo agora, que têm bebês, como aconteceu comigo, que vão estar ali, recebe um pouco na mamadeira, um pouco de oferta do leite materno mesmo, da mamadeira, ou fórmula, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente não consegue uma amamentação exclusiva, e o peito, né? Então, a gente tem que ter em mente que são duas aprendizagens diferentes, né? Então, o Sim, quanto que a gente tem que favorecer um tempo e uma dedicação para que essa criança possa realmente aprender em um momento da vida ter esses dois instrumentos, tanto às vezes em UTI ainda, quanto no período pós-alta ainda, assim, 15 dias pós-alta, 20 dias pós-alta, porque tem muitas mães de prematuros extremos, eu conheço algumas, né, que tiveram todas as dificuldades que a gente está falando aqui e que depois de muita labuta, de muita orientação,
elas conseguiram fazer a amamentação exclusiva no peito. Mas não é uma coisa que vai acontecer com o toque de mágica. Ou algo que aparece assim, né? Em coisa de margarina, como é que chama? Propaganda de margarina, né? Não, é a condição. Tudo bem, tem vários bebês que têm essa condição inata, né? Que conseguem fazer essa busca, essa sucção, esse controle de sucção. Mas a gente não está falando desse bebê, a gente está falando de um prematuro, né? De um prematuro extremo, abaixo de 28 semanas ou abaixo de 33 semanas, que precisa de todo o aprendizado dos pré-requisitos para uma amamentação efetiva no seio da mãe. Então, Exatamente. E ele só vai conseguir essa experiência através da prática. Então, é claro, se eu tenho um bebê que é muito exposto à mamadeira, né, mais exposto à mamadeira do que o seio materno, claro que ele vai ter, quando for iniciar o seio materno, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque são padrões diferentes, envolve força mandíbula, né? Envolve força de toda a musculatura, envolve um movimento, né, de amplitude de mandíbula diferente. Então, quanto mais experiência esse bebê tiver no peito, né, nem que seja por 5 minutos, nem que seja por 2 minutos, mas quanto mais experiência ele tiver, mais aprendizado ele tem, né? Porque tudo isso é um período de aprendizado. exatamente. Assim como tem bebês, né, que conseguem, né? Eles têm bebês que nos surpreendem. Tem bebês que a equipe fala assim: "Ah, eu acho que ele vai demorar bastante", né? A aprender essa pega correta, posicionar a língua corretamente. E ele consegue assim maravilhosamente bem. E aí tem dificuldade de receber o leite da mamadeira. É o contrário. Porque daí aprende no seio super bem e aí engasga com a mamadeira, né? Então, assim, a gente não tem um único padrão, né, Carla, de dificuldades em termos de coordenar essa sucção com a deglutição e a respiração em prematuros, né? Eu acho que cada bebê tem uma forma muito particular de expressar as suas dificuldades e de expressar também o que está sendo legal, o que está sendo fácil, o que está sendo aprendido, né? Exatamente. E o que é importante a gente falar para os pais, né, é que isso envolve tempo, né? Eles não. É difícil a gente falar quanto tempo um bebê vai aprender a mamar no peito, um bebê prematuro, né? Porque a gente não sabe, cada bebê é um bebê, então a gente precisa avaliar o padrão de sucção desse bebê individual, né? Individualizado de cada bebê. Cada bebê é um bebê, né? Então, como eu falei anteriormente, quanto mais experiência esse bebê tiver passado por estímulos de sucção ao nascimento, muito antes dele receber o primeiro alimento via oral, então ainda na sonda, com esse estímulo de sucção, isso é muito importante. Na literatura já é comprovado cientificamente que esses bebês precisam desse estímulo e após receber esse estímulo, eles alcançam via oral mais rápido, né? Porque eles Exatamente. exercitam essa parte de musculatura oral, né? Que é tão importante para a questão do mamar, né? Do mamar no peito. E as mães que estão em UTI ainda nesse momento, perguntar para os profissionais, né? Perguntar para a enfermeira, perguntar especialmente para a fonoaudióloga, para que elas deem suporte em como favorecer essa pega, como faz para abrir essa boca, porque realmente, Carla, a boquinha do prematuro é muito pequena. E Muito pequena. eu tô me lembrando da experiência com o Luca, que o peito da gente cresce muito, né? Exatamente. Vira uma Aumenta a coisa, produção do leite, né? Fica cresce muito cheio muito. a mama. E exatamente. E eles não conseguem bocanhar, né? Então, esse peito precisa ser Não, esvaziado, não é? Precisa esse exatamente. Isso é estímulo uma coisa. Pode terminar. né, da mãe, né? Da mãe de ir, né, dentro da mãe né, a mãe da UTI neonatal. Essa mãe precisa ser estimulada. Acho que a primeira questão é a vontade, né, Tereza? A gente está falando disso, mas claro que tem Exato. sempre vontade
né, a gente como profissional da saúde sempre vai favorecer a questão, né, do aleitamento materno, da amamentação e sempre tentar convencer e mostrar para a mãe os benefícios que isso traz para o bebê, né, tanto da questão, né, do controle de infecção, de imunidade, né, de todas as características do leite materno. Só que eu sempre gosto de conversar com as mães e perguntar para elas, realmente vocês querem amamentar? É esse caminho que vocês querem seguir, né? Porque elas precisam estar calmas, né? Com o coração tranquilo, que a gente sabe que é uma fase muito difícil, né? De separação desse bebê. Então, quando a mãe quer, ela sabe que é um caminho que ela não é um caminho fácil, mas é um caminho Não, totalmente possível, junto com uma equipe presente na UTI neonatal, isso, né? E a isso. questão do banco do leite é super importante, como você mesmo falou, né? Você teve essa experiência de 1 ano e meio, né, de tirar leite, porque você foi constantemente a cada 3 horas, a cada, né, 3 horas e meia no banco para fazer essa estimulação, né? O quanto isso é difícil, é doloroso, não é? Pode ser dolorido, né? Porque você tá tirando leite, você gostaria que fosse a sua bebê que estivesse ali mamando e você tá dentro, né, Uhum, de um uhum. banco de leite, né, com tudo esterilizado ali, uma situação muito difícil, mas isso é super importante para que essa produção do leite ela não acabe, né? O organismo entenda que essa mãe precisa produzir o leite para depois o bebê conseguir mamar. Eu acho que um dos sucessos, eu vou falar como mãe mesmo, agora nem como profissional, mas um dos grandes sucessos para você conseguir enfrentar tudo isso aí, né, porque é muito difícil, né? A sala de ordenha é traumatizante para uma mãe de prematuro, nos momentos iniciais, ou às vezes em todo momento, né? Porque realmente, ainda mais agora, em tempos de Covid, eu penso que a gente não pode nem ter um buraquinho para respirar, né? Tem que estar tudo tampado, Sim, cabelo, nariz, boca, mãos, e trocar a vestimenta e passar álcool, acho que da cabeça aos pés, né? Então, assim, é um processo muito diferente mesmo do que uma mãe espera, né? Porque a amamentação, ela é um momento que vai além da nutrição, né? Como você disse, é um momento de extrema interação, de relação íntima entre mãe e bebê, né? De afeto, de troca de afeto, de contato de olho, de toque. Então, isso as mães de prematuros não têm em primeira instância, né? Então, o sim. que mantém essa produção, porque a gente sabe, mães de UTIs que estão me ouvindo nesse momento, a gente sabe que dos dificultadores dessa produção de leite é a ocitocina em menor quantidade. Por quê? Porque a gente só produz a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? E esse hormônio do amor é que nos faz com que o leite possa descer mais rápido, possa aumentar a produção de leite. Esse hormônio do amor, ele só é produzido quando a gente tem o contato dos nossos filhos no nosso corpo, com a gente, né? Se Isso a gente demora um não tempo, né? tem, se a gente não tem, essa citocina vai ser produzida é, de uma outra qualidade. E por isso que a gente tem, mesmo em tempos de Covid, né, possibilitar o contato pele a pele e o contato dessas mães que estão assintomáticas, né? Cada UTI no nosso país está tendo diversas formas de fazer a prevenção, como aferir a temperatura das mães antes de entrar na UTI, dos pais, colocar máscara, colocar luva, fazer toda a higienização. Mas a gente sabe o quanto que é importante que esse contato afetivo, esse contato íntimo, se prevaleça para que a gente possa produzir ocitocina em melhores níveis, né? E a gente conseguir manter uma produção de leite. E outra Exato. coisa é você ter essa educação, tanto em UTI quanto não em UTI, no pós-alta, da retirada ou do oferecimento da mama de tempos em tempos. De novo, de 3 em 3 horas, de 2 horas e meia em 2 horas e meia, não sei o que o pediatra vai conversar com você. Mas, de novo, nós não estamos falando aqui
de bebês a termo, né? Porque a gente sabe o quanto que tem uma vertente que é a favor do aleitamento em livre demanda. Quando a gente está falando de prematuro e que precisa aprender sucção e que precisa ganhar peso, a gente não pode fazer livre demanda inicialmente, pelo É menos tudo muito inicialmente. controlado, né? É Esse tudo bebê muito prematuro controlado. precisa ser o peso diário, ele precisa ganhar o peso diário, ele precisa traz, né, do tempo, né, que ele do atraso que ele tem. Então, realmente, livre demanda para prematuro é mais difícil da gente ver, É mais né? Porque difícil, pelo menos é mais inicialmente, difícil, né, Carla? pelo menos inicialmente, Então, porque o mais importante é eles inicialmente, ganharem peso, né? Eles ganharem peso. exatamente. E por isso que a amamentação tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente sabe que a amamentação vai exigir desse bebê um esforço muito grande. Então, a gente também tem que saber controlar e equilibrar o tempo que esse bebê vai mamar no peito, sem que ele se canse muito, né? Sem que ele entre em fadiga, porque ele precisa provavelmente receber um complemento alimentar, né? Às vezes é difícil logo de cara esse bebê sair de uma UTI neonatal com amamentação exclusiva, né? Depende da Isso. experiência desse bebê, depende, né, da disponibilidade da mãe de estar lá, né? Depende da condição clínica desse bebê, né? Da idade gestacional, o nascimento que ele nasceu. Mas a gente sabe que é muito importante. É a questão de controlar o tempo. Então, o que a gente sempre fala para as mães, não é a quantidade de tempo que esse bebê fica, mas é a qualidade. Eu posso ter um bebê que fique 10 minutos sugando, ou que fique 5, mas se ele sugar de forma efetiva, um pouco mais acordado, vale muito mais a experiência desse aprendizado do que aquele bebê que fica quase, né, 40 a 45 minutos sonolento, que a mãe precisa ficar acordando a toda hora, né? E esse bebê que fica muito, que essa mamada seja, né, que é muito prolongada, a gente sabe que é muito difícil, porque depois esse bebê pode tanto entrar em fadiga e não aceitar, né? Quando eu falo em fadiga, eu falo de um esforço respiratório ainda maior, que ele não consegue depois aceitar o complemento, né? E aí o complemento, isso vai acarretar na questão do ganho de peso. Então é muito importante a gente estabelecer essas questões, né? Eu Junto com o acho, eu acho, Carla, que em todo o meu momento de aleitamento materno, eu era muito certinha nas minhas horas de retirada e oferecimento do leite da Maitê. Então, eu ordenhei com aquela máquina durante 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, né? Mas de 3 em 3 horas eu tirava o meu leite. E eu tomava muita água, porque para produzir leite a gente tem que tomar precisa muita de água. água, né? Exato. Então, como uma dica de mãe, né? Tô falando como mãe, né? Que me ajudou muito foi esse entendimento que a minha filha não ia passar em livre demanda. Ela tinha que ter o oferecimento do leite de tal e tal e tal período, porque eu tinha que manter esse peso dessa criança. Então, eu também fazia isso. Eu retirava de 3 em 3 horas. Eu tomava muita água. E a persistência, como eu estou vendo aqui várias mães escreverem: olha, eu tive muita dificuldade. Essa boca que não abria, como a Carla está falando, essa língua que ficava. Isso é uma coisa, né, Carla? Como que eu sinto? Como que você pode mostrar, falar para as mães, para elas sentirem que essa língua está no local certo? Ou qual é o local correto dessa língua? Acho que isso é uma coisa bacana É, também para a falar. língua é difícil da gente mostrar para a mãe, né? Porque a língua a gente não vai conseguir visualizar no momento que o bebê faz a pega, né? O que a gente tem que entender é que, por exemplo, estalo de língua no momento da amamentação já é um sinal de que essa língua não está bem posicionada, O que é né? E aí estalo de também língua? é quando o bebê faz um barulhinho, né, para mamar, Ah, tá? tá. Quando Então ele são faz um barulhinho. aquele barulhinho na hora Aquele, de mamar. aquele barulhinho. Então, já é um sinal de que essa língua pode ser que não esteja bem posicionada, ou Ah, pode muito ser que bem. esse bebê esteja com o freno lingual curto, né? Que isso? O frênulo lingual.
Ah, O frênulo exatamente, o frênulo ele é super importante, que é ali onde ele dá a questão da mobilidade, da amplitude da língua. Então, nós fonoaudiólogos e também os pediatras, eles avaliam essa questão, né, do momento ali, quando a gente vai avaliar os reflexos orais, então a gente avalia para ver a questão da integridade, posicionamento. Então, isso tudo tem que estar íntegro. E, na verdade, o que a gente tem que entender, né, o que a mãe tem que observar é a questão da dor também. Como é que está essa dor? Será que esse bebê tá com muita dor para pegar? Se a mãe tiver muita dor, né, com o bebê sugando no peito, também é alguma coisa errada tem. Então, ele não está fazendo a pega efetiva, né? Então, o bebê tem que abocanhar de 2 a 3 centímetros de toda a auréola. Isso vai favorecer com que essa linguinha já venha um pouco mais para frente e comece a fazer o movimento, né, superior e comece a ordenhar para extrair o leite. Tá? Então, Então, só da gente possibilitar essa abertura mais adequada da boca, a gente já vai estar, em consequência, possibilitando uma posição mais adequada da língua e uma pega, obviamente, mais exatamente. adequada. A gente não pode só pensar na boca, né? Para que essa pega seja efetiva, eu preciso que a mãe seja bem posicionada, né? Sentada, numa posição Isso. confortável. Eu preciso posicionar primeiro o bebê, né? Então, primeiro a gente não é a boca que a gente tem que olhar, primeiro é o contato desse bebê no colo da mãe, né? Com a barriga virada para a barriga da mãe, com o queixo do bebê próximo ao seio da mãe, né? E aí o bebê um pouco mais acordado, a gente vai posicionar de forma adequada da cabeça do bebê perto do seio materno, para que a gente possa fazer essa pega correta, né? Para que esse bebê Isso é tenha super essa oportunidade. importante, né? Isso Sentir é o bebê fundamental. colado na gente, O né? bebê precisa estar colado. O bebê, a almofada, a gente vê muito, a almofada de amamentação é para dar um suporte para a mãe, né? Mas o bebê, ele não fica completamente apoiado nessa almofada. Ele fica apoiado na mãe, a mãe vai sustentar com o braço e a almofada é para dar um suporte, né? Porque Tá, quanto mais isso eu acho deixo super importante. Quanto mais eu deixo o bebê apoiado nessa almofada de amamentação, mais ele vai se distanciando do corpo da mãe. Isso faz com que ele também se distancie, né, a cabecinha dele, a boquinha do seio. Isso faz com que ele possa, né, não realizar a sucção efetiva, ter uma dificuldade maior em relação a isso, machucar o seio da mãe, né, porque não está conseguindo abocanhar toda a auréola. Então, são essas questões que a mãe que a gente precisa, que a mãe vai passar por essa experiência, né, dentro de uma UTI neonatal, e a mãe precisa entender quais são o padrão correto, né? Como é que a gente avalia se esse bebê realmente está sugando bem no peito? Então, primeiro, essa questão do posicionamento, né? O segundo é a gente observar se, além da pega correta que a gente falou aqui, se a boquinha do bebê está virada completamente para fora, o lábio, né? Que a gente fala aquele lábio de peixinho. Ele tem que estar com a boquinha bem aberta e o lábio tem que estar invertido, tanto o inferior quanto o superior. Ele tem que Assim, estar para fora, exatamente. Ele tem que estar. A gente tem que conseguir ver o lábio invertido. Isso faz com que esse lábio exerça força, né? Começa a trabalhar a questão do tônus muscular, tá? E aí a gente começa a ver um movimento de sucção. Então a gente vê que é um movimento de sucção que é amplo da mandíbula. Ele é lento e ele é amplo. Então, Carla, mas como é que a gente percebe isso? Se você perceber que o bebê está mamando muito rápido e fazendo um movimento muito reduzido de mandíbula, pode ser um sinal de uma dificuldade, né? Porque para mamar, o bebê precisa ter força, né? E a força, ele só vai conseguir exercer essa força, né? Se ele tiver uma pega efetiva, tá? Então, o movimento é amplo de mandíbula. e E a não é gente rápido, consegue ver, né? e não é rápido. A gente pode até ver, quando o bebê suga muito rápido, ele não está fazendo uma sucção efetiva. Ele provavelmente está mais sonolento e está só chupetando. Então, a gente sempre Isso é o mostra para as famoso mães, chupetar, né?
Exatamente. A gente sempre mostra para as mães saberem avaliar quando o bebê está sugando forte, que elas sentem a pressão, né, dessa sugada do bebê no seio, e quando ele está um pouco mais devagar, mais lento. Isso é um sinal de que ele já está cansando um pouco e que ele precisa de um tempo de recuperação. Então, às vezes, a gente deixar o bebê muito tempo no seio, ele vai fazer essa sucção mais lenta e mais rápida, e a gente acha que esse bebê está mamando bem e não está, né? Então, também é um sinal Isso. de cuidado. Então, Carla, eu acho que você conseguiu passar pelo menos umas 3 dicas, né, para as mães observarem, para as mães estimularem nos seus bebês, né? Que eu acho que pode ser auxílio para algumas, para vários que estão nos assistindo nesse momento, e que eu acho que se as dificuldades persistem, eu acho que o diálogo com o pediatra, o diálogo com uma fonoaudióloga ou o diálogo com uma enfermeira neonatal pode ser uma via, mesmo que em tempos de Covid, porque a gente pode fazer uma orientação hoje online, né? Não tem a mesma eficácia de uma presença, mas no sentido de não desistir da amamentação, né? Ou do aleitamento materno por essas dificuldades iniciais. E o que a gente quis mostrar hoje é que são tão comuns, frequentes e esperados para os bebês prematuros, né? Exato. Então, para a gente tentar diminuir essa culpa, essa tristeza e essa angústia de mães que não conseguem necessariamente ter esse momento dessa amamentação e desse aleitamento materno. E aí, nesses últimos 10 minutos que a gente tem de live, eu gostaria de pontuar o quanto que a amamentação e o aleitamento materno, ele é um contexto muito mais do que fisiológico. Ele é um contexto emocional, ele é um contexto social, ele é um contexto que envolve mãe, bebê, família, contexto dessa família e sociedade, né? Então, a mãe, para ela conseguir ter essa qualidade nessa amamentação, nesse aleitamento materno, ela precisa de apoio, ela precisa de suporte. Ela não precisa de julgamento nenhum e nenhuma comparação. Ah, porque você não está conseguindo produzir leite, porque, nossa, vai dar fórmula? Nossa, não, sabe? Isso não é Exatamente. cabível. Eu acho que Isso não é cabível. não é. Cada mãe tem o direito de querer amamentar ou não, né? E isso é uma coisa que a gente precisa respeitar e ver o que a mãe quer fazer, né? Quando você fala assim, essas dificuldades são reais, acontece, né? Na maioria, eu diria que na maioria, é muito difícil para o bebê prematuro aprender a mamar no seio, mas ele pode conseguir com muita persistência. Mas a mãe tem que querer, a mãe tem que entender que é um processo de aprendizagem, tanto para ela quanto para esse bebê, e que pode demorar. A gente não sabe quanto tempo que esse bebê vai aprender. A gente não sabe se esse bebê, a gente não pode dar a garantia de que esse bebê vai sair de uma UTI neonatal mamando exclusivo no peito, né? Mas ele pode mamar, ele pode mamar no peito e receber um complemento, por exemplo. Pode não ser uma situação que a mãe idealizou, né? De ter uma amamentação exclusiva, mas esse bebê pode ser exposto ao seio, né? De forma agradável, positiva, com que a mãe se sinta confortável, né? Porque eu acho, Carla, A que mãe esse precisa estar querer, confortável. mas esse querer também e esse confortável também vem do tipo de suporte que essa mãe recebe, né? Então, nós profissionais de saúde e nós mães de prematuros, a gente tem o dever de demonstrar a quem está ao nosso redor, na nossa atuação profissional, que toda mãe de UTI sabe que o melhor alimento que existe é o leite. Toda mãe de UTI sabe de cor salteado que é o leite que vai Os atuar benefícios contra. do leite. Toda mãe sabe de cor salteado, porque o leite, ele pode salvar, ele salva vidas.
ele regenera as questões, ele é um fator protetivo contra a retinopatia da prematuridade, contra a enterocolite necrosante, que as mães sabem do que eu estou dizendo, a favor do desenvolvimento. As mães sabem de cor salteado isso. Então, eu acho que nós, profissionais da saúde, nós, sociedade, a gente também tem que entender que esse querer da mãe demanda apoio e acolhimento, e não julgamento. Então, a gente Exato. tem que mostrar todos os efeitos benéficos de uma amamentação e de um aleitamento e favorecer um acolhimento, uma forma de auxílio e não de julgamento, né? Exatamente. E eu costumo dizer, cara, e você vai vivenciar isso daqui a pouco, né, com a sua bebezinha, Sim, que a única coisa que o pai não consegue fazer na vida é a amamentação. Mas ele consegue colocar o filho para rotar, ele consegue trocar a roupa a fralda de cocô depois da amamentação, ele consegue trazer um copo de água para essa mãe, ele consegue ajudar essa mãe nas atividades diárias desse filho, né? E isso faz com que ele também produza ocitocina no organismo dele, né? Porque o homem também produz ocitocina. sim, Só que para produzir ocitocina, ele tem que se envolver com as atividades que o seu filho, o seu núcleo familiar estão naquele momento, né? Então, eu vejo muitas mães cansadas mesmo, porque é exaustivo acordar de 3 em 3 horas, né? E o exaustivo, marido, exato. o marido dormindo, muitas vezes, né? Então, esse marido, ele também pode auxiliar nos momentos, né? De madrugada ou durante o dia, porque ele também consegue fornecer esse acolhimento, esse suporte que a mulher precisa. Então, a mulher precisa de um suporte familiar, contextual e da sociedade. E nós, profissionais, também precisamos entender isso. Que às vezes o querer dela, às vezes essa mulher está enfraquecida nesse querer, porque ela está sem apoio. E se a gente gera esse apoio, esse querer dela pode aumentar, né? Então, eu acho Exatamente. que E por isso da importância de conversar, né? A importância da mãe conversar com o pediatra, né, das mães entenderem que né, nós, fonoaudiólogos, também estamos aqui, né, para ajudar. Tem tratamento, tem orientação, né? Então, assim, na presença dessa dificuldade, mesmo tendo uma experiência boa na UTI neonatal, a gente sabe que no ambiente domiciliar as coisas mudam, porque muda a rotina, né? exatamente. No ambiente hospital tá muito sempre muito junto com toda uma equipe, né? Então a mãe não está sozinha, aí chega no ambiente domiciliar, ela se vê sozinha. Então, nessa possibilidade, procure ajuda, porque isso faz toda a diferença. Quanto mais cedo a gente consegue intervir nesse bebê, ajudar nesse fortalecimento, né, dessa relação, ajudar essa mãe a buscar estratégias que favoreçam a amamentação, faz toda a diferença, né? E é o que a gente preza, Exatamente. É né? exatamente. Então, nos nossos 1 minutinho que está faltando, o nosso grande objetivo foi exatamente favorecer para essa mãe que ela busque orientação, que ela busque ajuda e que ela não desista diante das dificuldades que são próprias da prematuridade, que são próprias da vivência do aleitamento materno e ou da amamentação de uma mãe prematura, de um bebê prematuro e de uma família prematura, né? Esse foi o nosso maior objetivo hoje, né? Não tem como gerar técnicas específicas, mas tem como a gente falar para a mãe, olha, procure ajuda, né? Tente, experimente, né? Não desista num primeiro momento. Esse foi o nosso maior objetivo. Acho que a gente alcançou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Sexta-feira que vem a gente está. Sexta-feira que vem, ó, sexta-feira agora a gente estará presente de novo, né? Dia 15, falando de desenvolvimento da linguagem e a prematuridade. Conto com a presença de vocês também, que estão nos seguindo.
Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez e espero de verdade que a gente possa ter acolhido algumas mamães em UTI, ou que estão no pós-alta, ou que já estão em casa com seus bebês. Eu Um grande agradeço beijo. também. Um beijo para vocês, obrigada pela participação e a gente está aqui à disposição para dúvidas, esclarecimentos, Exatamente. então podem escrever para a gente que vai ser um prazer compartilhar o conhecimento com vocês. Obrigada, Tê, mais uma vez. Um beijo, gente.